No livro de Êxodo, capítulo 20, no versículo 14, diz: não cometa adultério. Ontem nós tratamos do adultério no seu lado literal. Hoje quero expor um ensinamento de Jesus um pouco mais profundo. Jesus, orientando os seus discípulos, passa a dizer no Evangelho de Mateus, capítulo 5, no versículo 27 e 28. Vocês ouviram o que foi dito? Não cometa adultério. Mas eu lhes digo, quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la, já cometeu adultério no seu coração. Jesus vai muito mais além do normal. Trata diretamente na raiz do problema. Diz que quando olhamos com desejo impuro, nos tornamos adúltero. Você já olhou para alguém o desejando? Se sim, você já adulterou. No versículo 29 e 30 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, ele diz assim: portanto, se o seu olho direito faz com que você peque, arranque-o e jogue-o fora. Pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ser atirado no inferno. Se a sua mão direita faz com que você peque, corte-a e jogue-a fora. Pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Jesus não está nos orientando a se mutilar. Está longe disso. Ele não trata esse assunto do modo literal. Ele está dizendo que para entrar no reino dos céus, precisamos renunciar aos desejos que nos submetem a quebrar os princípios de Deus. Jesus diz que se os nossos olhos, ou as nossas mãos, ou alguma parte do nosso corpo nos faz pecar, que lutemos com garra para não ceder. Temos um grande problema nesse assunto de renunciar aos prazeres carnais. Porque o que entra em cena é a oportunidade de não perder a oportunidade. O nosso ego, a nossa vaidade são afloradas, nos levando a se esbaldar no pecado. Mas podemos observar que na mesma hora que Jesus põe todo ser humano em condição de pecador, já nos oferece o escape. E infelizmente, existem muitos gatilhos em nosso meio que potencializa os desejos. Satanás tem os seus meios para nos levar à perdição. Satanás não nos obriga a nada, mas assim como Eva foi influenciada, ele também nos influencia. Quando ligamos o televisor, as propagandas, filmes, novelas e até desenhos infantis são erotizados, ligando uma chavinha na nossa mente do prazer. Quando ligamos um computador, celular ou coisas do tipo, somos abduzidos a cenas sensuais, tentando nos levar à ruína. Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 22 e 23, diz: os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Assim, se a luz que está em você virar escuridão, como será terrível essa escuridão? Precisamos nos atentar com os alimentos que ingerimos. Assim como o corpo necessita dos alimentos sólidos e líquidos para nos manter vivos, firmes e fortes, a nossa alma também anseia por alimentos espirituais. Assim como a oração, o jejum, a leitura da palavra bíblica, a nossa mente precisa ser transformada. E sabemos que o nosso coração, ele é enganoso, ele nos trai, se não estivermos ligados na videira. Olha o que Jesus diz a respeito do coração no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, no versículo 29. Porque é do coração que vêm os maus pensamentos, os crimes de morte, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras e as calúnias. Normalmente, os problemas têm início em nosso coração. Primeiro, o problema é fecundado. Segundo, gerado. E terceiro e último, consumado. Percebe que há uma sequência para a consumação? Ou seja, o problema real não está na consumação. Até chegar à concretização do pecado, já passou por várias etapas. Na carta de Tiago, capítulo 1, do versículo 14 e versículo 15, diz:
mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então esses desejos fazem com que o pecado nasça, e o pecado, quando já está maduro, produz a morte. O adultério fecundado em nós precisa ser abortado antes que ele passe ao processo de gestação. Porque quando o adultério estiver num estado avançado de desenvolvimento, se tivermos a intenção de abortar, corremos o risco de tanto o hospedeiro quanto o casulo morrer. Temos um exemplo de comportamento na Bíblia para analisarmos e conscientizarmos. É o conselho que Deus dá a Caim. Olha o que Deus diz a Caim no livro de Gênesis, capítulo 6, no capítulo 4, no versículo 6 e 7. Por que você está com raiva? Por que anda carrancudo? Se tivesse feito o que é bom ou o que é certo, você estaria sorrindo, mas você agiu mal, e por isso o pecado está na porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Consegue entender que tudo começa no coração? É isso que Jesus quer que tratamos. Assim como Jesus aponta o diagnóstico aos discípulos e também dá o conselho, Deus, o Pai, também o faz com Caim. Primeiro ele diz o que nasceu no coração de Caim, depois o aconselha a vencer essa tentação. O adultério bate na porta do nosso coração. Ele quer nos dominar, mas precisamos vencê-lo. Amém? Te convido a orar comigo. Pai, te peço em nome de Jesus, ajude-nos a vencer este pecado, papai. Não deixa com que os nossos olhos, com que o nosso coração, com que o nosso corpo, papai, venha se alimentar desse pecado. Porque sabemos, meu Deus, que esse pecado vai gerar morte em nós e vai gerar morte, Senhor, nas pessoas que estiverem ao nosso redor. Ajude-nos, meu Pai, a vencer essa tentação. Que o Senhor, meu Pai, venha nos blindar e nos ajudar para a glória do Teu nome. E que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas, pelo fato, Senhor, de nós conseguirmos vencer todos os dias. Em nome de Jesus é que eu oro, agradecido. Amém. Que Deus te abençoe e até a próxima.